Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar essa obra aqui do Eusébio de Cesareia, que é a História Eclesiástica, tá? Vou falar um pouquinho desse livro hoje, vou falar em que consiste a obra, um pouco sobre o seu autor, tá? E o que de interessante você pode encontrar nela. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Enfim, bom, vamos lá então. Bom, ao contrário do protestantismo, que acha que a Bíblia caiu pronta, né, para ser utilizada, os católicos não pensam dessa forma, né? E junto com a importância da Bíblia, existe outro ponto que os católicos também dão muita importância, tá? No estudo da sua doutrina e no conhecimento do catolicismo, né? Que se chama a tradição, tá? A tradição, como a própria palavra diz, a etimologia da palavra tradição quer dizer entregar, legar. Essa palavra ainda é utilizada muito na área do direito brasileiro, né? Quando eu faço a tradição de um bem, ou seja, quando eu pego aquele bem e passo ao outro numa compra e venda, ou num legado, numa questão de herança, enfim, existe uma tradição. E essa tradição, ela é muito importante para a Igreja Católica, tá? E dentre os períodos históricos pelos quais a Igreja Católica passa, um deles é a patrística, tá? A patrística, ou alguns vão chamá-la de dos primeiros padres da igreja, etc, etc, estão inseridos aqui. Não só Eusébio de Cesareia, Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho, tá? E vários outros, né? Segundo o historiador da filosofia, Daniel Rops, ele possui uma coleção da história da igreja que consiste em 10 volumes, mais de 6.000 páginas. Alguns, segundo ele, vão dizer que só a obra da patrística do Oriente, naquele período, possuía mais de 300 volumes. Então, esses primeiros pais da igreja, eles estão preocupados em estabelecer certas doutrinas, por exemplo, como a Trindade. A doutrina da Trindade, ela não está clara, não está explícita, não está elucidada, né, dentro da própria Bíblia. E nos primeiros anos, né, vamos falar assim, da existência da igreja, ela já passa a enfrentar, não só nos primeiros anos, mas nos primeiros séculos e até atualmente, tá? Mas até que então, vamos dizer assim, houvesse o estabelecimento dos firmes fundamentos da Igreja Católica, estavam os padres ali escrevendo, combatendo heresias, enfim, estabelecendo a ortodoxia. Então, muitas dessas obras da patrística são sermões, são comentários, são exposições. Vou citar um exemplo. As confissões, a parte final das Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, é um comentário ao livro do Gênesis, por exemplo, e ali Santo Agostinho já está debatendo um assunto que até hoje as pessoas debatem, que é a questão: o que é o tempo? Se o tempo existe, como que se dá o tempo, o transcurso do tempo, etc, 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 que também já era algo que era discutido na filosofia antiga, a questão do movimento, enfim, e a relação entre tempo, movimento, etc, etc. Então, quer dizer, a Igreja Católica é a instituição que possui uma história mais profunda e bem documentada que se possa pensar, tá? Acredito que foi a instituição que mais sofreu com a desinformação e com a propaganda falsa acerca da instituição, né? Porque poucas pessoas vão pegar, por exemplo, a história da igreja do Daniel Rops, como eu estou fazendo, e ler os 10 volumes de ponta a ponta, assim como a questão da história do Brasil. Poucas pessoas
Vão pegar um livro sobre história do Brasil, de um historiador sério, e vão ler e se aprofundar. As pessoas ficam mais informações de internet, etc, etc, sobre vídeos na internet, né, que na verdade são feitos provavelmente por pessoas que não são católicas, que não conhecem o catolicismo, né? Assim como eu fiz um vídeo que vai ao ar no canal sobre a evolução mística, sobre a vida mística, a vida ascética e mística dentro da católica, mesmo muitos católicos não dominam e não sabem sequer diferenciar esses termos. Mas não quer dizer, né, porque a Igreja Católica hoje é extremamente mal representada, tanto pelos seus membros, vamos falar pelos leigos, em especial também pelo seu corpo eclesiástico, por padres progressistas, comunistas, relativistas e tudo mais que vocês possam pensar. Tá aí a teologia da libertação, criada na Rússia, como mostra o Ion Mihail Pacepa no seu livro Desinformação, está ali documentado que a teologia da libertação é criada dentro do sistema, é criada com fincas, com fundamento, né, a desvirtuar a Igreja Católica, doutrina que já era condenada não só o liberalismo como o comunismo desde muito tempo pela Igreja Católica. Tá? Inclusive o Código Eclesiástico, Código de Direito Canônico, vai dizer que padres que professam doutrinas materialistas já estão excomungados. Enfim. Então, se existe uma instituição que tem a sua história muito bem documentada, a Igreja Católica. Esse livro de Eusébio de Cesareia, que é dos primeiros pais da Igreja, vamos dizer assim, ele trata justamente da história eclesiástica, né? Ele nasceu aproximadamente entre o ano 260 e 265 a.C., ou seja, antes de Santo Agostinho, mas ali já estava a sua preocupação, já que a Igreja, nos primeiros séculos, enfrentava não só, como eu disse, os problemas relacionados às heresias, mas também os martírios. Tá? Houve vários mártires. Ainda existe, porque o cristianismo, em especial o católico, é o mais perseguido no mundo, tá? Mas houve, não é houveram, tá, gente? Vou fazer um parêntese aqui. O verbo há, no sentido de haver, não vai para o plural. Então, houve dezenas, centenas, milhares de mártires, tá? Durante toda a história da Igreja Católica. Mas esse livro do Eusébio de Cesareia, então, ele vai se preocupar em narrar esses primeiros séculos de história eclesiástica, tá? Então, claro, ele vai falar no livro primeiro, ele vai falar sobre a divindade do nosso Salvador, os profetas conheceram e honraram o nome de Jesus, os tempos que se manifestou, a divergência nos evangelhos acerca da geração de Jesus Cristo. Nós temos que lembrar, né, que, como eu disse, ao contrário do que os protestantes acham, a Bíblia não caiu do céu, os livros canônicos, como o próprio Paulo escreve, né, o sustentáculo da verdade é a igreja e não a Bíblia. Aí vão vir um monte de protestantes, podem escrever nos comentários, não tem problema. Mas que igreja? Existe uma igreja. E se existe uma igreja, como Paulo diz em 1 Timóteo, que a igreja é o sustentáculo da verdade, ao protestante essa igreja não era. Não tenho nada contra protestantes, tá? Fui protestante durante mais de 3 décadas, mas enfim, a Igreja Católica dá muito valor para isso, então, mas havia essa discussão, porque quais evangelhos são canônicos? A geração de Jesus Cristo procede do Pai, mas se ele é pré-existente, ou se existe em conjunto, ou se ele é filho, mas a palavra pai quer dizer que precede o filho vem depois. Então, na questão cronológica do tempo, Jesus vem depois de Deus. Então, havia todos esses questionamentos, né, doutrinários que foram estabelecidos através dos dogmas da Igreja Católica, tá? Que tem a correta interpretação da palavra de Deus. Então, a divergência a respeito da geração, assassino dos inocentes por Herodes, sumos sacerdotes, enfim. E aí vem a história do Pilatos, do suicídio de Pilatos, a fome de Cláudio, martírio de Tiago, Agripa, rainha Helena, o mago Simão, Pedro prega em Roma, e vem tudo isso aqui, como eu disse. É uma série de martírios de São Justino, Teófilo, bispo de Antioquia. Então, esse aqui se não me falha a memória, o primeiro ou um dos primeiros livros que vão tratar desses anos da história da Igreja da História
eclesiástica de igreja, vai falar sobre o zelo de Orígenes, que foi também um grande escritor dos primeiros padres católicos. Há uma série de livros de Orígenes que pertence à coleção dos escritos da patrística, né? Mártires de Alexandria, heresias, né, de Sabélio, erro abominável dos hereges, o batismo ímpio dos hereges, acontecimentos atinentes a Dionísio. Tem a história de São Dionísio, que é aquele que teve a cabeça arrancada e andou o seu corpo andou com a cabeça arrancada durante vários quilômetros, e ali onde caiu, parou e caiu, foi feita a igreja de São Dionísio. Pesquisem aí, não só aqui, vocês vão encontrar essas histórias, fundamentos dessa história e subsídios históricos sobre essas questões. Então, como eu disse, quem tem interesse em saber, em conhecer mais, até mesmo independente se você é católico ou protestante, tá? Porque a igreja protestante só surge com a reforma em 1517 por Martinho Lutero. Então, esse livro aqui serve tanto para você que é protestante, quanto que é para você católico, que quer aprender mais sobre a história eclesiástica. Fica aqui a minha indicação, todos esses livros da patrística, tá? Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.